Oi gente, tudo bem aí com vocês? Vamos a mais uma função orgânica oxigenada. Bom, quais das oxigenadas já conhecemos? A função álcool, né? Principal, mais famoso é o álcool etílico, o etanol, álcool comum. E falei para vocês também da função aldeído, que tem o formaldeído, formol. Falei da função cetona, que tem a propanona, que é aquele líquidozinho lá que a gente tira o esmalte das unhas. E falei da função éter, né? Contei até a historinha lá para vocês do primeiro anestésico que a humanidade utilizou, não é? E agora nós vamos para uma outra função, que é a função éster, tá? Para explicar para vocês o que é um éster, assim como em alguns outros casos eu também fiz, eu vou iniciar pelo processo de obtenção, pela reação de laboratório ou industrial que pode gerar um éster, que aqui se chama reação de esterificação, que é a produção do éster, tá? Bom, começamos. Toda a reação química é representada por uma equação, né, que é a representação das fórmulas no papel, e onde eu relato o que nessa reação química? Os reagentes dando origem a produtos. Isso é uma equação, não é? E aí eu estou mostrando aqui para vocês, ó, quais são os reagentes que nós vamos utilizar. Primeira molécula aqui, você identifica aqui, ó, um ácido carboxílico. Esse ácido de 2 carbonos é o ácido etanoico, que tem como nome usual, o nome comercial, ácido acético, que vem lá do acetum, do vinagre, que é azedo do latim, não é? E tenho aqui também uma amostra de álcool, função álcool. Que álcool é esse de 2 carbonos? É o etanol, o álcool etílico. Tá bom? O que o álcool etílico falou pro outro mesmo? A bobeira? Eita, nós, lembra disso, não é? Então temos aqui álcool e ácido. Só que assim, para isso dar certo, eu tenho que ter algumas condições. Eu tenho que ter mesma quantidade, a gente chama equimoleculares, massas equimoleculares, mesma quantidade de moléculas de ácido, e num outro recipiente, mesma quantidade de moléculas de álcool. Porque se um deles estiver em grande quantidade, ele vai sobrar. Então imagine o seguinte, que eu tenha 2 recipientes, onde em cada um deles eu tenho as mesmas quantidades de partículas de moléculas de ácido e de álcool. Aí eu resolvo misturar os conteúdos. Logicamente, gente, que para essas reações acontecerem bem, são necessários alguns ajudantes. Às vezes calor, às vezes retirada de calor, alguns catalisadores, que são substâncias que entram aqui para ajudar. Eu não vou ser específica nisso, porque esse estudo mais complexo de catalisadores, de temperatura adequada, vem adiante, tá? Mas eu vou falar para vocês, quando as condições são ideais, que sejam de temperatura, de pressão, uso de catalisadores, quando os dois se misturarem, vai acontecer o seguinte: o que faz um ácido carboxílico ser um ácido carboxílico, ou seja, ser azedo, é esse hidrogênio aqui, ó, que eu já falei para vocês, que é o hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio que se separa quando, por exemplo, ele é colocado na água. E o que faz um álcool ser um álcool é a presença do grupo OH, não é isso? Quando os dois se misturam, desprende-se do ácido o hidrogênio, desprende-se do álcool a hidroxila. E juntos eles vão produzir o quê? Uma molécula de água. E aí o que eu percebo? O ácido deixou de ser ácido, o álcool deixou de ser álcool, porque justamente o que os caracteriza foi retirado. Aí sabe o que acontece? As duas moléculas despedaçadas unem-se. A primeira delas, que era do ácido, tinha quantos carbonos? 2 carbonos. O primeiro carbono, 3 hidrogênios, que é esse aqui. O segundo carbono, dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com outro oxigênio de baixo, não é? Aí o que acontece? Esse oxigênio aqui perdeu o hidrogênio, assim como esse carbono perdeu a hidroxila. Aí esse carbono que perdeu a hidroxila vem aqui, ó. Aí essa parte de cima que era álcool se une a uma só molécula, fazendo uma condensação, juntando-se um pedaço do ácido com o álcool, produzindo o éster. Isso é éster. Um grupo funcional oxigenado, então aqui é o éster, tá? Um grupo funcional oxigenado de cadeia heterogênea, assim como é o éter, que eu mostrei para vocês na aula passada. O éter também é cadeia oxigenada heterogênea. Quem é o heteroátomo? O oxigênio. Esse éster, tá? Esse éster, ele é um flavorizante. Flavorizante. Esse flavorizante que eu fiz
é de maçã verde. Flavorizante de maçã verde. Bom, o que é um flavorizante? Flavorizante é uma substância que garante ao alimento aroma e sabor de flavor em inglês é sabor, não é? O flavorizante garante ao alimento aroma e sabor. Então, por exemplo, veja o seguinte, eu tenho uma fábrica de balas, tá? Aí eu resolvi fazer bala de maçã verde. Só que maçã verde, não sei se vocês acompanham os preços, maçã verde no supermercado é muito caro. Em média, 10, 12 reais o quilo da maçã verde. E se eu for fazer uma bala de maçã verde com maçã verde, vai ficar muito cara a minha bala. E bala normalmente não é uma coisa muito cara. Aí o que eu faço? Eu encomendo num laboratório um flavorizante de maçã verde. O que o moço vai me mandar? Um vidrinho com isso aqui, ó. Aí, bala, na verdade, é açúcar derretido, né? Aí, enquanto eu lá estou derretendo o meu açúcar, eu gotejo essa substância aqui. Pronto, a minha bala, quando eu colocar na boca, ela vai ter cheiro de maçã e gosto de maçã verde, sem ter maçã. Isso é saudável? Logicamente que não. Por isso, esses alimentos industrializados devem ser consumidos em pequena quantidade. Por que ela garante aroma e sabor? Porque essa substância reúne isso pra gente. A gente sente o doce na ponta da língua. O salgado e o azedo a gente sente nas laterais da língua. O amargo a gente sente no final da língua. Deus fez assim, porque daí criança toma remédio ruim e só reclama depois que já bebeu. Porque a gente só sente o amargo no final, ainda bem. Agora, quem sente a mistura dos sabores é o olfato. Então, por exemplo, quando você está muito gripado, a gente fala, nossa, não estou sentindo gosto de nada. A gente sabe que a comida é doce ou salgada, por exemplo, mas você não sente o sabor. Por quê? O olfato é que garante o mix. Então, para que quando você coloca um alimento na sua boca, ele te agrade, ele tem que te garantir gosto e cheiro. Então, esse flavorizante garante a bala o sabor de maçã mais o cheiro de maçã. Aí fica gostoso ao paladar, agradável essa percepção. E não é natural. Só que existem alimentos que são aromatizados naturalmente. Esse seria um aroma artificial ou um sabor artificial Como é que a gente dá nome a esse composto? Como é que a gente dá nome a um éster? Esse lado esquerdo, você concorda que deriva do ácido, não é? O ácido aqui termina em ico. Naquela história do mosquito lá do primeiro ano, mosquito teimoso te bato, te pico, te meto no vítrico, vamos devolver o ico e vamos voltar para o ato. Não é mais ácido, tira o ico, põe o ato. Esse lado esquerdo chama-se etanoato. Etanoato de quê? Agora a gente coloca aqui, ó, conjunção de, agora vamos lá para o álcool. Bom, era esse lado, esse composto aqui era um álcool, não é mais. Agora, eu penso nisso aqui como se fosse um radical. Como é que chama radical de 2 carbonos? Chama etil. Para não ficar etil, a gente coloca a letra A para falar que faz parte da cadeia. Esse é o etanoato de etila. Etanoato de etila é o flavorizante de maçã verde, que pode ser chamado também por acetato de etila. Por que ele pode ser chamado de acetato? Porque o ácido etanóico não pode ser chamado de ácido acético. Tira o ico aqui, ó, põe o ato, acetato. Acetato de etila ou etanoato de etila é o mesmo éster, flavorizante de maçã verde, tá? Existem vários ésteres que a gente pode fazer. A gente pode fazer de pera, de kiwi, de banana, de maçã, de abacaxi, de laranja, de rum. Eles até são bastante utilizados nas indústrias de bebidas para garantir aroma na bebida de maçã, alguma coisa assim, tá? Vou mostrar para vocês mais alguns exemplos aqui dessas reações de esterificação. Isso aqui, gente, costuma cair bastante nos vestibulares, que eles gostam bastante de falar de reações químicas. Esta é uma das bem famosas, as reações de esterificações, que na verdade aí você precisa o quê? Mostrar vários conhecimentos, saber como é que faz fórmula dos ácidos, não é? Saber como é que faz fórmula do álcool, representar corretamente essa reação, que é uma reação de eliminação, né, de liberação de água. Então, são vários aspectos que eu posso abordar num exercício desse tipo, tá? Vamos fazer, por exemplo, de abacaxi.
tá? Abacaxi. Abacaxi é o seguinte, ó. Eu vou usar esse ácido aqui, tá? Para fazer flavorizante de abacaxi. E eu vou usar de novo o etanol, o álcool etílico. Tá? Então, o álcool etílico não é só combustível, ele tem outras aplicações, por exemplo, aplicações industriais, né? Produção de substâncias. Bom, que ácido é esse? Quantos carbonos você viu? 1, 2, 3, 4. Esse é o ácido butanoico, que é aquele ácido que eu falei para vocês da manteiga rançosa, do chulé. Lembra disso? Ácido butanoico pode ser chamado de ácido butírico, tá? E aqui temos de novo o etanol ou álcool etílico. Por que eu estou colocando os dois nomes? Porque às vezes o exercício parte do nome usual e pede para você fazer. Aí é bom que você lembre como é que um significa o outro, tá? Bom, de novo, o que vai acontecer? Reação de esterificação. O que vai sair aqui, ó? Sai do ácido hidrogênio, sai do álcool a hidroxila. Juntos vão formar uma molécula de água. E o que sobrou se esterifica, ou seja, ocorre a produção do éster, que tem lá do lado esquerdo da molécula 4 carbonos. Os primeiros carbonos aqui do meu lado esquerdo aqui, ó, não mudaram os hidrogênios. O que muda é o carbono do grupo funcional, ó, dupla O e O. Esse oxigênio perdeu o hidrogênio, assim como esse carbono perdeu a hidroxila. Juntos aqui vão formar o éster essência de abacaxi. Esse daqui é flavorizante de abacaxi. Como é que ele chama? Lado esquerdo vem lá do ácido. Esse então é o butanoato. E o lado direito vem do álcool, que agora é radical etil. Butanoato de etila é o éster flavorizante de abacaxi. Tá certo? Tá? Então, possibilidades várias. Agora eu vou mostrar para vocês o contrário. Eu falo assim, olha, eu tenho um éster, que é um flavorizante, e eu quero saber se lá no laboratório da escola eu conseguiria fazê-lo. Será que eu tenho os reagentes? Vamos buscar aqui as possibilidades, tá? Se a gente conseguiria fazer o éster que eu vou indicar aqui para vocês. Gente, quando os ésteres são pequenas cadeias, como essas que eu estou exemplificando, poucos carbonos por molécula, eles são os flavorizantes, que já são meio oleosos, são gotículas meio oleosinhas, que têm alta viscosidade, são resistentes ao escoamento. Agora, quando os ésteres são de cadeias muito longas, muitos carbonos por moléculas, aí eles são os óleos e as gorduras. Então, um óleo e uma gordura é também um éster, faz parte do grupo funcional éster, só que são cadeias maiores, tá bom? Então, eu falo assim para vocês, olha, eu quero fabricar um flavorizante de kiwi, tá? E eu sei que o flavorizante, eu vou colocar aqui embaixo para a gente poder montar a equação em cima. Então, eu quero fabricar o flavorizante de kiwi, que eu sei que ele se chama benzoato de metila. Aí eu chego e falo, será que dá pra gente fazer no nosso laboratório benzoato de metila? Como saber? Bom, primeiro eu vou ter que fazer a fórmula dele para verificar quais as moléculas que estão ali presentes. Pela nomenclatura eu também consigo já descobrir isso, mas vamos fazer a fórmula. Bom, o que é o benze? É do benzeno, tá? Então, ó, eu tenho aqui um anel benzênico, que tem aqui, ó, um carboninho aqui fora que tem dupla O e O. Isso, ó, é o benzoato. Podia ter colocado esse carbono aqui, tanto faz. Coloquei desse lado para ficar mais estético, tá? Esse é o benzoato. Aí, esse oxigênio aqui, ó, tem um radical metil. Aí, aqui vem o metila. Então, é isso que é o éster de kiwi e molécula de água. Aí eu falo o seguinte, quero pensar no antes. Antes do benzoato de metila se formar, de que ele deriva? Quais são os reagentes? Bom,
Pensa o seguinte, ó, posso pensar pela nomenclatura também. Tiro o átomo, põe o ícaro. Tiro o átomo, põe o ícaro. Benzoico. Então, tenho que produzir aqui, ó. Tenho que produzir, não. Tenho que ver se eu tenho disponível o ácido benzoico, que é aquele acidulante que eu falei para vocês para alimentos. Ácido benzoico. E radical metil vai gerar qual álcool? Metanol, álcool metílico. Então, ó, se eu tiver esses dois, juntei em quantidades equimoleculares, produzirei o benzoato de metila. Ácido benzoico, fórmula dele, ó, anel aromático, C6H6, em uma das pontas, C dupla O, OH. Esse é o ácido benzoico. Metanol, um único carbono com hidroxila e hidrogênios completando a molécula. Esses dois juntos, em quantidades equimoleculares, vão produzir o benzoato de metila, que é o flavorizante DQI, tá? Então existem vários flavorizantes, tá? Não só ésteres, eu estou mostrando para vocês esse exemplo que nós estamos estudando funções oxigenadas. Quando você olha um alimento industrializado, principalmente doces, que tem muitos aditivos, tem um monte de estabilizante, umectante, acidulante, flavorizante. Então, um deles pode ser éster, né? Existem vários tipos de flavorizantes. Ésteres, por exemplo, de cadeia pequena são, tá? A química já inventou tanta coisa, gente, que agora tem cheiros também para você comprar. Tipo, cheiro de chuva para colocar em ar-condicionado e de ambientes, aquele cheirinho fresquinho de chuva. Cheiro de terra molhada depois da chuva, tem também para colocar em vaporização de ar-condicionado. Tem esses aromatizantes de automóvel, cheiro de carro novo, para você colocar na Kombi 79. Então tem um monte de coisas assim legais, entre aspas, que são, quando utilizadas de forma não exagerada, garantem aromas, sabores, né? São os chamados aditivos, que devem ser utilizados em pequena quantidade. Então tá aí exemplo de éster. Existem vários tipos de ésteres, exemplifiquei aqui alguns para vocês na reação de esterificação, tá bom? Muito obrigada pela atenção, vamos agora para os exercícios. Tchau, tchau, gente!